Essa aula de matemática discreta. Vou passar rapidamente aqui. A matemática pode ser contínua e discreta. A matemática contínua estuda coisas que variam suavemente, como o conjunto dos números reais, variam suavemente ao longo da reta aqui. Como o relógio também de ponteiros, o relógio se move suavemente, ele dá qualquer posição aqui entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4. Ele dá qualquer posição no tempo, inclusive, né, já que representa tempo. Ele dá 1 hora, 1 minuto e 1 segundo, 1 hora, 1 minuto e 1 segundo e 3 milésimos, etc. Isso tudo tem características contínuas. Agora vamos ver uma coisa discreta. Características de coisas discretas. Os elementos são separados, são distintos. O termo em inglês é discrete, que a gente traduziu como discreto, ele representa distinto, separado. Na verdade, distinto. Discrete quer dizer distinto. Eu não sei se deveria ter traduzido matemática, discrete mathematics como matemática discreta. Talvez devesse ter sido traduzida como matemática distinta. Não sei, não fica um nome muito bom também, né? Então, um exemplo são os números inteiros, onde os números são bem separados entre si. Até para representar numa reta, não daria uma reta, ela daria pontos separados. Você tentaria alinhar como uma reta, mas seria uma reta cheia de buracos. São pontos separados, menos 4, menos 3, menos 1, 0, etc. Certo? Então, isso é o que é característico nos conjuntos discretos em geral. Aqui é um exemplo com números, mas tem coisa que não é número e é discreta, tá? Porque os elementos são diferentes, são separados entre si. Um exemplo seriam os relógios digitais. Ele não varia no tempo suavemente de uma hora para outra, ele dá saltos. Ele marca 10h35, 10h36, 10h37. Ele dá saltos. Não é uma variação suave, tá? Então, ele funciona de maneira bem discreta. Um relógio digital. E aí isso ajuda a entender a ideia de contínuo e discreto. Nessa disciplina a gente vai ver a matemática discreta. Olha outra analogia. A gente tem uma onda de som que se propaga no espaço, no mundo físico. No mundo físico ela se propaga com características contínuas, certo? Que a gente pode tentar representar com uma onda analógica. Analógica porque ela é uma analogia da onda real. Tipo assim, a onda real existe no ar. O som, geralmente, a gente mede no ar, né? Propaga ele no ar, apesar que ele pode se propagar também em outros meios, né? Tipicamente, a gente estuda sons se propagando no ar, como vibrações no ar. Não sou da área de física, não, então pode ser que eu fale alguma besteira aqui. Aí, uma onda analógica é você representar uma onda similar àquela, mas em outro meio, por exemplo, num disco de vinil, você pega aquela onda que se propaga no ar e representa ela nas pequenas ranhuras num disco de vinil. Aqueles discos pretos antigos, LP, de música, que eu não sei quantos de vocês chegaram a ver funcionando, rodando e tocando. Mas eu, na minha infância, era o que tinha, até surgiu o CD. Então, ali, no disco de vinil, existe uma onda que é contínua também e que é análoga à original. Então, ela é chamada de onda de som analógica. E tem a representação digital, como no CD. Que aí ela não vai mais ser contínua, não vai ter mais essa suavidade da curva. Ela vai ter níveis de altura que essa onda pode atingir e ela tem que dar um salto de um nível para o outro. Ou ela está no nível de baixo ou no de cima. Então a onda vai ficar feita uma escadinha aqui, porque tem nível intermediário aqui, no degrau da escada, que ela não pode representar. Ou representa mais aqui acima, ou mais aqui abaixo. E aí a onda vai virar uma escadinha. É por isso que a qualidade do som do CD tem alguma perda em relação a som gravado em LP, por exemplo.
Apesar que tem também algumas vantagens. LP, se tiver uma poeirinha, já dá uma alteração no som. E CD não é afetado por poeira, ele até arranhão pequeno, ele corrige se ele perceber um erro na leitura dos dados. Um dado que era 0, ele leu como 1, ele corrige. Tem códigos de correção para ele corrigir. E aí o som nunca varia no sentido de estar com poeira, aí o som ficou ruim, não. Agora, se tiver com muito arranhão, aí ele não toca, né? É um problema mais sério. Certo? Mas o CD tem perda na qualidade. A curva não ficou igual. Mas o que eu quero destacar é que isso aqui é contínuo, isso aqui é discreto. Níveis discretos aqui de altura. E aqui tem um nível contínuo aqui na altura dessa curva, pensando como curva matemática, nos valores do Y. São contínuos. Aqui os valores do Y são discretos. Não estou me referindo ao X, que está contínuo nos dois, né? No eixo X. Então, por que a gente vai estudar matemática discreta? Porque os computadores processam dados discretos. Porque alguns problemas na computação a gente resolve com coisas discretas da matemática, por exemplo, como um grafo. Que é um exemplo, Google Maps. Você quer achar o menor caminho em algum lugar de Recife. Um Recife, em cidade grande em geral, né, você pode ter alguma dificuldade de achar um endereço ou de saber qual é o melhor caminho, inclusive em termos de trânsito. Daqui para a sede da Rural, eu estou na minha casa, né, home office. Daqui para a Rural, coloco no Google Maps, ele vai calcular o menor caminho. Lá por baixo, o Google Maps está rodando um programa, um algoritmo, para calcular o caminho, e ele vai representar pontos no mapa de maneiras discretas, provavelmente como um grafo, que é uma coisa que a matemática estuda. Não é um gráfico, é um grafo. Vocês devem ver em Matemática Discreta 2. Mas é uma coisa discreta da matemática, que a gente usa para resolver problemas. O problema de achar um caminho, por exemplo, um mapa. Achar um menor caminho. Provavelmente é isso que está lá por baixo do Google Maps. Ele calcula o menor caminho. Ou Waze, ou outro programa do tipo. Essa disciplina também prepara para outras disciplinas da computação e outras áreas. Por exemplo, a teoria da computação, para entender aspectos teóricos dos algoritmos. É um ramo discreto da matemática, de certa forma. E serve para desenvolver um raciocínio lógico-matemático. Você exercitando-se na matemática, você exercita o seu raciocínio. Isso ajuda na argumentação, para você argumentar de forma lógica. Ajuda em programação, porque programar requer pensar de maneira lógica. Então, essa disciplina também é um exercício para o seu cérebro, o seu raciocínio. Talvez você saia dessa disciplina com QI maior do que o que entrou, é o que eu quero dizer, porque QI é isso, é uma medida do raciocínio lógico-matemático. Espero que sim, certo? Tomara, tomara. Então, um resumo do assunto da disciplina é o seguinte. Três grandes assim, objetivos da disciplina. Quero que vocês aprendam estruturas, conceitos matemáticos básicos, que são básicos para toda matemática mesmo, até para matemática contínua. Quero que vocês também sejam capazes de entender afirmações matemáticas sobre essas estruturas. Então, quero que você conheça as estruturas, tipo conjuntos, sequências. Tem uma série de estruturas que a matemática estuda. Relações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender afirmações. Se eu disser assim, se x é par, então x ao quadrado é par. Esse tipo de afirmação, na matemática, tem um sentido bem preciso. Ou se eu disser, a soma... Uma condição para um grafo ser euleriano é que a soma... que o grau de todos os seus vértices seja par. Todos os seus vértices tenham grau par. Então, uma condição necessária e suficiente para que um grafo seja euleriano
é que todos os seus vértices tenham grau par. Isso é uma afirmação também que tem um sentido bem preciso na matemática. Ela fala de condição necessária e suficiente. O que danado isso quer dizer? Eu quero, nessa disciplina também, explicar para vocês o que esse tipo de afirmação significa. Vocês vão entender. E mais do que entender, eu quero que vocês provem afirmações como essas. Prove, você demonstra. Demonstrar é escrever um argumento lógico. É escrever um texto, uma redação técnica que comprove uma afirmação como essa que eu acabei de dar. Só que eu não vou falar nessa disciplina sobre grafos. Então, esse exemplo que eu dei de grafo euleriano não se aplica muito. Mas eu vou fazer demonstrações sobre número par, ímpar, primo, relação de congruência modular, vocês vão ver o que é. Relação divide, vocês já sabem, mas vão ver de uma maneira diferente. Então, toda a disciplina se resume nesses 3 pontos. Agora, a maior parte da disciplina vai ficar nesse terceiro. Isso aqui vai caminhar, certo, para chegar nesse terceiro ponto. E a maior parte da disciplina vai ser provar, demonstrar afirmações. Então, o plano de ensino, eu vou colocar no SIGA A, ainda não está. E vou criar uma sala no Google Classroom e mando para vocês hoje. Ainda não criei, mas nossa disciplina vai ser... Vocês vão acompanhar ela pelo Google Classroom. Vai estar lá bem organizadozinho por semana. Cada semana vai ter um material da semana. As aulas síncronas gravadas. Uma ou outra aula vai ser só gravada. É o que a gente chama de aula assíncrona. Mas vai ser mais raro. Eu vou fazer aulas com, no máximo 1 hora. No máximo não, em média 1 hora de duração. Ô, professor, licença. Aí, no caso, o senhor vai deixar essas aulas gravadas e vai ter as aulas síncronas também, né, no caso, né? Veja, essa aula é uma aula ao vivo ou aula síncrona. Certo? Aí eu estou gravando, aí eu pego e coloco lá depois da gravação. Quem não puder participar ao vivo, vê a gravação depois. E algumas poucas não vão ser ao vivo, vão ser só gravadas, geralmente mais curtas, e eu lanço lá. Entendeu? Eu entendi, professor. É que nem eu conversei com o professor ontem de introdução à engenharia. É porque, assim, muita gente trabalha. Eu vi até que eu achei João Vitor agora falou que tem tomado a vacina pela farmácia que ele é atendente. É que nem meu caso também, entendeu? Aí tem hora que a pessoa não pode participar da aula. Aí minha dúvida era essa, se o senhor vai fazer a chamada pela aula, como é que vai ficar essa parte aí? Certo. Seguindo recomendações da própria Rural, eu não vou cobrar a presença na aula ao vivo. Você pode assistir a gravação depois. Eu vou cobrar a presença por alguma atividade que eu vou mandar para vocês. E quem fizer a atividade, conta como presença. Eu vou tentar fazer assim, cada aula, ou pelo menos cada semana, eu faço um pequeno questionário sobre os assuntos da semana. Você responde. Se você responder, eu dou presença. Agora, se você acertar ou errar, isso aí vai valer alguma pontuação para a nota. É só em responder já conta como presença. Valeu, professor. Então, obrigado aí, viu? Valeu. Não, é porque realmente a dúvida que fica sempre é essa, entendeu? Porque muita gente está trabalhando, quando começar presencial, né? A gente tem que ajudar em casa, umas pessoas precisam, né? Aí a dúvida minha está sendo, todos os professores estão tirando essa dúvida. Se essa aula vai ficar gravada, porque quando a gente tiver o tempo, reassiste ela, tira as dúvidas por ela, né? Certo? Mas obrigado mesmo, valeu. Sempre temos alunos nessas condições, certo? Todo semestre. Então, tranquilo, certo? E ainda mais nesse modelo à distância, deixa gravado lá a aula, que não faz muita diferença se você vê ao vivo ou se você vê gravado. Tá bom, então. Obrigado aí, desculpa aí atrapalhar, viu? Obrigadão mesmo. Tranquilo, essa aula é para isso mesmo, tirar as dúvidas. Aí eu vou colocar, ainda não coloquei no cigarro, mas lá vocês vão ver objetivos, o cronograma, o que é que vai ser visto em cada aula e as datas das provas. Vou colocar tudo lá.
Aí, metodologia, vocês vão ter que estar na sala de aula do Google Classroom, que eu ainda não criei, eu vou mandar hoje. No grupo do Telegram, que eu acho que vocês já estão, senão não tinha chegado aqui nesse link, né? E vamos fazer 2 aulas síncronas, ao vivo, nos horários oficiais da disciplina. Às 8h30 na quarta, não seria às 8, né, pelo horário oficial, mas eu coloco 8h30 para dar uma folguinha aí para todo mundo se preparar, tomar café, etc. E na sexta, às 10 horas. Cerca de 1 hora, certo? Então, de 8h30 às 9h30 aproximadamente. Na sexta, das 10 às 11 aproximadamente. Eventualmente, se eu precisar atrasar um pouco, eu digo, olha, nessa sexta vai ser às 10h30. Pode acontecer isso. Professor, aí no caso, o senhor vai colocar mais 1 hora de aula no Google Classroom ou não? Veja, eu nunca acreditei na ideia de aulas bem presencial, de duração de 2 horas mesmo, sabe? Aula só de conteúdo, 2 horas de conteúdo. Em presencial, eu acho que isso não funciona bem. Se torna Eu cansativo. também. É realmente o que vem acontecendo, porque a gente teve aula com o professor e o professor disse que também não ia fazer isso. Ele iria dar 1 hora de aula assíncrona, 40 minutos a 1 hora, e as aulas que ele colocasse no Google Classroom, ele colocava de 20, 30, 40 minutos no máximo. Porque também se torna muito cansativo você ficar ali 1 hora na frente do computador, só olhando um vídeo. Aham. Eu até cheguei a fazer curso à distância em universidades do exterior, que eles seguem uma abordagem muito boa, mas que eu não consigo fazer. Eles dividem em vários vídeos pequenos, cada um com um pedaçozinho do assunto, e você assiste, é assíncrono mesmo. Fica bem legal. Agora requer que tenha alguém para editar, dá um trabalho danado. Eu fiz isso em programação, mas deu muito trabalho. Você preparar a aula e dar aula curto é difícil também. O senhor poderia fazer como o senhor fez agora, tipo, o senhor fala em um vídeo sobre tal assunto e outro vídeo sobre tal assunto. Tipo, curto de 20 minutos, 30, mas pelo menos falou do assunto, né? Mas veja, o que eu fiz semestre passado, assim, que funcionou muito bem em uma das disciplinas. Na outra, eu não tenho certeza porque muitos alunos saíram, que foi justamente indiscreto. Foi essa abordagem aqui, eu dou aula de 1 hora, para não ficar longa demais. Quem assiste ao vivo não fica cansativo demais. E quem vai ver depois também não fica um vídeo tão grande para ver. Agora, o restante de tempo que eu deveria cumprir, né, as 60 horas a aula da disciplina, é autoestudo. Quer dizer, é você sozinho. É você pegar o material, eu vou mandar leituras, eu não vou mandar outros vídeos para completar 2 horas de vídeo. Também ia ficar cansativo do mesmo jeito. Eu vou mandar leituras. Você vai ter uma aula de 1 hora que vai apresentar o assunto direitinho. Um pouquinho mais curto, né, do que seria no ensino presencial. Um pouquinho mais apressado. Mas aí você tem leituras para fazer sozinho. E vai ter aulas para tirar dúvidas. E, aliás, pode tirar dúvida a qualquer momento no Telegram. O Telegram existe para isso também, para tirar dúvida. Entendeu? Às vezes eu vou pegar uma aula ao vivo e quebrar em 2. Porque ela tem 2 pedaços, com 2 assuntos meio diferentes. Assim, eu sei que quebrar em partes menores ajuda, mas aí no momento o menor que eu vou fazer é 1 hora e o resto é com leitura e autoestudo da parte de vocês, fazer exercício. Entenderam? Sim. Pronto, essa é a metodologia. Em termos de avaliação, acho que eu não coloquei aqui. Tem no próximo slide. Lá no Google Classroom, eu vou mostrar na próxima aula. Você entra na aba de atividades, que aí vai estar separado por semana. Cada semana vai ter as atividades da semana. E a frequência, eu acho que eu vou rever. Vai ser um pouco diferente do que está aqui. Isso foi do semestre passado. Mas é alguma atividade, algum questionáriozinho para você enviar. Certo? Vai ser para contar como frequência.
Frequência, em grande medida, eu vou confiar em você. Você está dizendo assim, eu vi o material, eu vi a aula. Declara isso. Aí eu, tá bom, então vou marcar como presente. Não é obrigado a estar na aula ao vivo, como eu já disse. E a avaliação? A primeira VA vai ter uma provazinha. Tem que fazer a prova de um jeito, digamos assim, vai ser o jeitinho que dá, né? Vai ser uma acomodação à nossa realidade. Eu mando a prova para vocês e cada um faz em casa e tem um prazozinho para fazer, certo? Então você vai fazer prova em casa. Feito como seria uma prova na sala de aula, envia a prova num certo horário e tem até certo horário para entregar. Você faz em casa, pode consultar material, só não pode copiar do colega, consultar o colega. E por incrível que pareça, eu identifico. Talvez não todos os casos, mas eu identifiquei vários semestres passados. Tirei pontos, zerei prova, eu identifiquei que tinha havido cópias de questão entre colegas. Então, vai ter as atividades que eu vou passar toda semana, eu vou tentar passar toda semana. Talvez alguma semana não tenha. Elas contam para frequência e contam para nota. E tem a prova. A segunda VA, que é a segunda nota, também é atividade e prova. Se você não passar por média nessas duas, tem uma terceira VA para você tentar passar por média ou para melhorar a nota. Aí isso vai ser só uma prova. As atividades não contam mais. A prova com todo o assunto. Ou com assuntos selecionados das duas VAs. Se não passou aqui, as duas melhores notas são as que contam aqui, certo? Essas 3 VAs. As duas melhores é que vão compor sua média. Se você não passar, aí você vai para a avaliação final, tipo uma recuperação. É uma prova com todo o assunto também, mesma coisa da terceira VA. Aí a prova final, a média cai, certo? Você tem que tirar, somando essa nota aqui com a média das duas melhores daqui, tem que dar média 5. Esse é o resumo. Agora, para passar por média, as duas melhores daqui tem que dar média 7. As duas melhores dessas 3 VAs. Certo? Então, palavras finais. A disciplina precisa de muita atenção aos detalhes. É uma forma diferente de tratar a matemática em relação ao que vocês viram no ensino básico. É uma maneira que como a matemática é tratada e estudada em termos de pesquisa, em termos acadêmicos. Mas, nessa disciplina, é bem introduçãozinho. É bem simples, certo? Acredita em mim. Pode até não parecer, mas essa disciplina está bem lá embaixo o nível. Mas prepara vocês para entender como é que a matemática é trabalhada por matemáticos, no meio acadêmico, na área de pesquisa até. Os assuntos têm uma dependência entre si, certo? Então, você não pode perder, tipo assim, uma semana de aula e continuar na próxima. Quase todos têm uma dependência do anterior, que você não pode. É como se fossem os vários elos de uma corrente, os vários anéis de uma corrente. Se quebrar um, aí você deixa de entender os próximos. Cai tudo, certo? Não pode perder um do meio, não. Tem que sair formando cada um daqueles elos da corrente. Existe uma dependência assim, de um anterior. Acho que tem alguma coisa mais para dizer aqui. Vocês vão ter que se desvencilhar de alguns vícios que vocês têm da matemática do ensino básico. Algumas coisas que vocês faziam na matemática do ensino básico, aqui vocês vão ter que fazer com outro nível de detalhes e com outro nível de entendimento. Vocês vão ter que dar uma reformada assim na sua maneira de pensar matemática. Certo? Esquecendo um pouco algumas formas de fazer de antes. Entendendo melhor, mais profundo.
E para isso é muito importante fazer exercícios e ver as minhas soluções dos exercícios também. Vai ser muito importante, certo? Então é isso. Essas são as minhas palavras finais. Olha só uma figura que eu encontrei em um livro de matemática discreta, de um professor do Brasil, né? Um livro que não é uma tradução. Diz assim: cálculo é barbada. Cálculo é uma cadeira que é muito temida. Ela lida muito com a matemática contínua. O cálculo. Aí alguém já disse que cálculo é barbada. Eu faço matemática discreta. Matemática discreta supostamente é mais difícil. Tem curso que a cadeira de matemática discreta tem, assim, uma forma muito ruim, reprova muito e é muito temida pelos alunos, mais do que cálculo. Em geral, os alunos têm uma dificuldade razoável com cálculo, mas tem curso aí pelo Brasil afora que matemática discreta é ainda pior. Eu vou dizer o seguinte: na minha disciplina, eu deixei ela o mais simples que eu poderia deixar, sem comprometer o que eu entendo que é importante. Então, a minha disciplina, isso aqui não é verdade. Matemática discreta não é esse terror todo. Só estou dizendo isso para vocês não reclamarem da minha disciplina, porque ela está o mais simples que posso deixar. Ela está mais simples do que cálculo, eu acho. Mais ou menos. Mas ela está, com certeza, muito mais simples do que em outras universidades aí do Brasil, certo? Deixei ela o mais fácil, mais simples, mais fácil de passar, que eu poderia, sem comprometer o mínimo que vocês deveriam aprender. Se eu deixar a disciplina menos assunto, menos cobrança, aí eu comprometo a minha consciência do que eu acho que deveria ser feito nessa disciplina. Certo? Então, mais algumas palavras. Não deixe acumular assunto, leia o material e tire dúvidas no Telegram por e-mail. Tá bom, já estamos chegando aí uns 40 minutos de aula, eu acho. Chegando 9h30, já está na hora de encerrar. Mas agora eu abro para vocês falarem, tirarem dúvidas, fazerem perguntas. Pode ser perguntas sobre matemática discreta ou sobre qualquer outra coisa aí. Mas... Tá tranquilo, professor. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Mas eu fico à disposição aí, certo? Se quiserem fazer perguntas sobre a universidade, sobre curso, sobre inteligência artificial, que é a área que eu atuo, minha principal área de atuação.